Senhor Jesus, ó Pai, muito obrigado por este dia. É um privilégio servir o Senhor. É um privilégio poder estar aqui, ó Deus, e poder falar um pouco, Senhor Deus, de tudo que é seu. Que nós tenhamos esse entendimento, que tudo é para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, qual que é o propósito desses encontros? Primeiro, a gente falar para as pessoas que têm empresas, são empresários, mas também para os jovens, né, que estão começando a carreira, que tem aquela questão assim, olha, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu queria ser jogador de futebol. Por quê que eu queria ser jogador de futebol? Jogador de futebol ganha pouco, conhece poucos lugares, não é isso? É ou não é? Só que aí Deus não quis assim, né? Tem o quê? Tem poucas férias, né? Então tem várias coisas assim. E quando a gente está no começo de carreira, a gente geralmente não sabe quanto as coisas custam, mas a gente quer saber quanto que as pessoas ganham. É assim ou não é? Ah, eu quero ser jogador de futebol porque jogador de futebol ganha milhões. Ah, eu quero ser advogado porque advogado ganha muito bem, né? Eu quero trabalhar com TI porque TI paga bem, não é isso? E aí eu gostaria de fazer uma brincadeirinha com vocês. O pessoal do TI vai projetar o meu celular aqui na tela, né? Ao vivo é assim. Aqui, ó, o meu celular, tá vendo? Eu estou mexendo nele aqui, ó, tudo. E vocês têm curiosidade de saber quanto uma profissão ganha? Tem ou não tem? Então, falem uma profissão aí que vocês acham que não, logística não vale. Tá bom. Vamos lá, vamos escolher um cargo então. Vamos escolher um cargo, ok? Auxiliar de logística, pode ser esse? Então, eu vou digitar aqui, ó. Vocês estão vendo lá na tela? Ah, apareceu lá, auxiliar de logística. Olha só, essa ferramenta ela vai dar todas as conexões que um auxiliar de logística ele pode ser. De onde que vem? Geralmente, que informação que tem. Então, vocês querem saber mais alguma informação de auxiliar de logística? Vocês querem saber quanto que um auxiliar de logística ganha? Sim? Vocês são muito curiosos, gente. Vocês querem saber quanto ganha? Então, vamos lá, mais informações. Vamos ver aqui se vai aparecer. Olha só. Então, está dando algumas estatísticas sobre esse cargo, tá vendo? Olha só. Quem já conhecia essa ferramenta, levanta a mão. Ninguém? Então, ó, vocês já anotem aí, ó. Depois você joga no Google, em vez de você jogar o Instagram, Facebook, você coloca assim, ó, mapa de vagas. Se você é jovem, não sabe o que você quer ser quando crescer ainda, ou você tem uma curiosidade de quanto que ganha o profissional na sua área, você pode ter uma referência aqui. Olha só, então um profissional, um auxiliar de logística, 24% são mulheres hoje. 76% são homens. Como que os recrutadores buscam essas pessoas? Através de algoritmos, que são palavras-chave, ok? Então, por exemplo, a separação de mercadoria, conferência de mercadoria, separação de produto, materiais, expedição e várias palavras-chave que eles conseguem encontrar um auxiliar de logística. E aí, geralmente, tem as formações mais frequentes aqui embaixo também, ó. Vocês estão vendo? Ó, formação. Geralmente é quem é graduado em administração ou tem o 2º grau completo. Quanto que ganha um auxiliar de logística? Ó, um auxiliar de logística que está começando a carreira ganha R$ 1.200. Valor médio, R$ 1.400. Experiente, R$ 1.700, um auxiliar. Mataram a curiosidade de quanto que ganha? Querem fazer mais um? Esse é um auxiliar de logística. Vamos ver um advogado? Não. Não. Dentista. Não, vamos procurar uma coisa interessante, tá? Eu vou colocar Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora.
Aonde nós estamos nesse exato momento? Na igreja. Vou fazer uma pergunta para vocês. Pastor tem trabalho? Tem. E? Muito, né? Entendi. Pastor deveria ser muito bem remunerado, não deveria? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Vamos colocar pastor para ver se aparece? O que vocês acham? Que vai aparecer ou não? Hã? Quantos acham que vai? Levanta a mão. 1, 2, 3. Pastor. Deu ruim, né? Não apareceu o pastor? Pois é, né, gente? Não, deu ruim não, tá lá ainda. Ó. Pastor, fez uma carinha que não tem. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Nem tudo o que está na internet é a realidade. Isso é uma ferramenta que pode nos auxiliar. Não quer dizer que ela vai falar a verdade 100%. Ok? Tamo junto? Bom, chega de ver o salário dos outros, né? Alguém tem a dúvida de mais algum cargo? Alguém quer ver a última? Porque a gente precisa ir para a palavra. Engenheiro, vamos ver quanto que o engenheiro ganha? Engenheiro. Olha, engenheiro tem civil, fiscal, geológico, químico, trainee. Vamos ver o engenheiro civil. Tá? Engenheiro civil. Vamos lá. Vocês são muito curiosos, gente. 25% é mulheres, 75% são homens. Quais são as palavras-chave que o mercado busca para encontrar engenheiro civil? Execução de obras, acompanhamento de obras, fiscalização de obras, gerenciamento de obras, serviço, controle, construção, elaboração de projetos, elaboração de relatórios. Geralmente, qual a formação que eles pedem? Graduação em engenharia civil. Um engenheiro que está começando a carreira agora, que ainda é inexperiente, numa empresa pequena ou numa cidade pequena, ele começa ganhando R$ 3.500. Depois, ele começa a pegar um pouquinho mais de experiência, numa cidade um pouquinho maior, 5.800. Depois, quando ele já está um pouquinho mais de experiência, vai para 8.400. Pouquinho, né? Eu acho que é muito mais do que isso. Tipo, dependendo da empresa, 3 ou 4 vezes mais, 5 vezes mais, 6 vezes mais. Mas aqui é uma referência para quem está começando a pensar. Tudo bom, jovens que estão aí? E os curiosos também pode servir, né? Para os curiosos também de plantão, quando quiser olhar, pode olhar lá também, tá bom? Chega de ficar vendo quanto os outros ganham. Já vimos bastante coisa. Obrigado, pessoal do TI aí. Agora a gente vai saber quanto que custa. Porque é muito bom a gente saber lá na frente, né? Olha, um dentista ganha, um advogado ganha, um gerente de logística, um gerente de TI, um gerente de RH, um engenheiro. Tudo isso a gente quer saber. Mas quanto custa? Quanto será que custa um profissional chegar até essa posição? Será que ele chegou nessa posição do nada? Se vocês puderem colocar aqui a apresentação do PowerPoint que a gente vai começar. Eu vou passar algumas telas para vocês aqui hoje. Então, se vocês quiserem tirar foto, fiquem à vontade de tirar foto, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa caminhada, de quanto que custa. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, né, a pessoa ganha tão bem, a pessoa tem um carro tão legal, a pessoa tem uma casa tão bacana, só que a gente só vê quanto ganha, mas não vê quanto custou. E isso é muito importante, a gente saber quanto custa as coisas. Seja na nossa vida pessoal, seja nos nossos negócios, né? E mais um toque para os jovens. O jovem às vezes, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Antes de a gente saber o que vai fazer, é bom a gente se conhecer. E as empresas hoje em dia, elas aplicam testes psicológicos de personalidade nos jovens que estão começando e nos adultos também. Eu vou dar uma dica aqui para vocês de um teste que se chama MBTI. Alguém já ouviu falar desse teste? Nunca? Uma pessoa, 2 pessoas.
Esse teste, ele traça 16 personalidades existentes no mundo de negócios. E essas personalidades já estão mapeadas para as profissões. Então, por exemplo, o Leandro fez lá o teste. Vai dar um conjunto, uma sopa de letrinhas que tem um significado. Eu não vou me aprofundar nisso agora. Mas essa sopa de letrinha vai falar assim, ó, o Leandro tem uma tendência muito forte em ser um cara de logística, um advogado, um engenheiro, isso e isso. O Rafael fez o teste, deu diferente de mim, porque nós somos diferentes. Temos comportamentos diferentes. E depois que você fizer esse teste, você pode até comparar com os 4 temperamentos. As empresas fazem isso. E elas te alocam exatamente na posição que você tem mais características fortes para que você possa dar um resultado maior. Por quê? As empresas, elas querem o quê? Ter lucro, ganhar dinheiro. Então elas fazem isso. Esse teste antigamente era muito caro. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, você pode fazer ele de graça na internet. Então, eles vão ter 4 abinhas que eles vão te colocar lá, como sentinela, analítico, e tem mais algumas outras coisas que vai mapear o seu perfil psicológico. Então, muitas vezes, bate muito certinho. Então, é bacana você que está começando, ou você que é dono de uma empresa, e às vezes você está à frente de uma área. Poxa, eu acho que eu vendo tão bem. Eu vou falar aqui, eu tinha um diretor, que ele era muito bom de matemática. Quando você falava uma conta, ele já tinha ido e voltado umas 2, 3 vezes. E ele achava que ele era muito bom em vender. Que ele ia falar com as pessoas, ele falava assim, tudo bem? Olha, eu tenho um negócio muito legal para passar para vocês. Só que ele não conseguia vender, porque não era a praia dele vender. A praia dele era tomar conta de custos. E às vezes a empresa não está indo bem porque existem pessoas boas em lugares errados. Então, por isso que é importante a gente se conhecer. Então, isso só foi uma introdução bem rápida. Tudo bem? Ok? Vamos avançar então mais um pouquinho. Quem tem LinkedIn? Você que tem seu negócio, você que está começando sua carreira, por favor, abra uma conta no LinkedIn. Em vez de você ter uma conta no Facebook, abra uma conta no LinkedIn. Por quê? Todas as empresas hoje procuram os profissionais pelo LinkedIn. Leandro, o currículo de papel parou? Não. Vai ser encontrado? Sim. Qual a possibilidade? 2%. No LinkedIn, 98%. Se você colocar as palavras corretas, com a profissão correta, e isso serve tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Por quê? Grandes empresas procuram empresas de menor porte para contratar. E elas buscam aonde? No LinkedIn. Lá elas entram em contato com você, fazem negócios com você, fecham negócios com você. Existem contas gratuitas e contas pagas. Então você pode me achar lá no LinkedIn, tá? Aqui não é propaganda, é só para vocês saberem um pouquinho que tem o LinkedIn, um pouquinho de quem eu sou, porque às vezes as pessoas conhecem o Leandro, eu conheço o pastor Leandro, mas o que o pastor Leandro faz da vida? O que ele faz? Ele acorda, ele faz o quê, né? Então, eu sou dono da Sobrelog, assessoria e consultoria, é uma empresa que eu tenho de consultoria. Então, comecei minha carreira na Editora Vida, como assistente administrativo, depois trabalhei para uma ONG americana chamada Billy Graham, alguns aqui da igreja trabalharam também. Depois na Tecnolog um tempo, depois na Yamaha, depois na Jomed, hoje eu estou na Esperança. Já são 17 anos trabalhando, aprendendo todos os dias. Nunca a gente sabe tudo. Todo dia aparece algo novo, ainda mais com a tecnologia hoje. Ou seja, tem uma trajetória. Ah, mas para conseguir os cargos, você foi lá, mandou um currículo? Não, tem a outra parte, a gente tem que estudar. A gente tem que buscar conhecimento. Não adianta a gente achar que faz bem uma coisa, a gente tem que buscar conhecimento naquela coisa, se aprofundar naquilo que a gente quer fazer. E, mais importante de tudo, nunca abandone a sua principal base, que é Deus. Então aqui, ó, em toda a trajetória, toda essa trajetória aqui, 17 anos, tem a trajetória da igreja junto. Líder de jovens, toquei violão,
Foi líder, eu não coloquei aqui que fui líder do Ministério Infantil, junto com a Lídia há um tempo. Então tem toda a trajetória junto. Porque hoje as pessoas falam assim, ai, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para trabalhar na igreja. Depois vocês entram lá no LinkedIn. Então isso não é desculpa, gente. Isso não é desculpa, a gente tem que saber quanto custa as coisas. Amém? Vocês estão comigo? Está dando para entender? Posso ir mais rápido? E o mais importante de ter tempo é a base que fica em casa. Eu tive o privilégio de casar com uma contadora, isso ajuda bastante. Ela é formada em contabilidade, a Lídia é formada em contabilidade, eu sou formado em administração e com algumas outras formações que vocês viram ali. Tá? Eu sou o pai do Lucas e da Ana Júlia, para quem não me conhece, e sou esposo da Lídia. Eu falo que ela é minha geradora de boletos favorita. Né? Porque eu tenho mais outros 2 geradores de boletos ali, para a gente pagar. E é uma bênção. Amém? Bom, durante esses anos, o que eu mais pude aprender é que falar com pessoas que têm experiência no assunto ajuda demais. Durante essa trajetória profissional, falar com as pessoas que conhecem de determinado assunto e têm mais experiência do que você, faz toda a diferença. Então, por isso que nós temos que ter humildade de saber que nós nunca sabemos de tudo. Sempre tem algo novo acontecendo. Sempre tem algo novo sendo criado. Sempre. E hoje não é diferente. Para a gente conversar um pouquinho sobre quanto custa, nada melhor do que a gente tomar base com alguém que é especialista no assunto. Jesus. Eu peguei o mais moderno, tem que estar se atualizando, tá vendo? Vocês estão vendo? Jesus. Jesus manja de custo? Vocês acham que Jesus ele sabe de custo? O que vocês acham? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que ele manja bastante de custo. E aí ele olha para a gente assim e fala, você sabe quanto custa? Como que ele sabe de custo? Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Ele sabia o propósito dele. Ele veio para servir. Você que tem seu negócio, você que tem seu business, né? A palavra em inglês bonita, né? Você que tem seu business, seu negócio. Qual é o propósito do seu negócio? É servir, além de entregar um bom serviço, além de atender bem o seu cliente, além de cobrar um preço justo, além de você ter o seu lucro, porque é justo você ter o seu lucro, e é para isso que você tem uma empresa, para que você tenha seu lucro, porque empresa sem lucro não sobrevive. Você tem servido bem aos seus clientes? Você tem se esforçado? Você não tem se esquecido do seu propósito? Então por isso que é importante nós sempre termos Jesus na mente e à frente dos nossos negócios. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. O que ele está dizendo? Ele pagou a conta. Ele pagou a nossa conta. Né? Pagou os nossos boletos. Era bastante boleto, hein? Lá no Encontrão, né, tem uma parte do Encontrão que a gente colocava lá na cruz, né, os pecados assim. Imagina a gente colocar os boletos, ele queimou tudo, né? Mas a gente continua fazendo boleto. Mas ele sabe quanto custa. Então, nada melhor do que a gente tomar princípios bíblicos para falar disso. Mas, Leandro, quanto custa o quê? Material, refeição. Eu vou clicando, vocês vão lendo para vocês interagirem e não dormir? Vamos ver, dá para ler, né? Nossa, gente, o que aconteceu?
É muita coisa? É bastante coisa, não é? É muita coisa. E aí por que é importante a gente fazer essa pergunta? Quanto custa? Se eu tenho uma empresa, se eu tenho um consultório, se eu tenho uma empresa de assessoria, se eu tenho uma advocacia, a gente tem que conhecer do nosso negócio. Quanto custa para nós? Cada coisa dessa e várias outras que não estão listadas aqui. Nós temos que pôr na ponta do lápis quanto custa isso. Isso é extremamente importante. Aqui é só um exemplo. Se eu fosse colocar várias outras coisas, por exemplo, da empresa, tinha que ter uns 10 slides desses, a gente ia ficar aqui, ó, e não acabar nunca. Tá? Durante aqui esse culto, eu vou dar algumas dicas para vocês, se vocês quiserem anotar, de algumas literaturas, ok? Esse livro me ajudou muito, Gestão de Pessoas segundo Jesus. É um livro da Mundo Cristão, ok? Eu não vou conseguir ler porque eu não achei uma imagem melhor, mas o autor chama William Brusen, alguma coisa assim. Se você jogar depois no Google, Gestão de Pessoas segundo Jesus, vai ajudar bastante. Outro livro, Os Métodos de Administração de Jesus. Com 12 executivos, ele montou, entre aspas, a maior empresa da história. Então, são conceitos bíblicos, com embasamentos bíblicos de como a gente pode tocar o nosso negócio, sem fugir do foco principal, que é Deus. Amém? Bom, outra coisa importante para a gente se lembrar, irmãos, que o Senhor ama a prosperidade do seu servo. O Senhor ama a nossa prosperidade. O Senhor ama a minha e a sua prosperidade. E nós não devemos nos esquecer disso. Salmo 35, 27. Nós não devemos nos esquecer disso. Amém? Não se esqueça. Um outro conceito de prosperidade contido na Bíblia, que é importante nós lembrarmos. Salmos 1, do 1 ao 3, está escrito assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Parou? Quando a gente fala conselho dos ímpios, eu coloquei entre parênteses ali, ó, conceitos mundanos. Vocês vão ver durante esse culto que existem vários conceitos seculares que se aplicam na regra dos negócios, mas nem todos se aplicam para nós. E isso é muito importante a gente saber diferenciar. Continuando, nem se detém no caminho dos pecadores. Quando está falando de caminho, está falando de estilo de vida. Nem sempre a gente tem que copiar o que está lá fora. Nem sempre vai estar alinhado com a nossa fé. Ok? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Diga assim, tudo. Tudo é tudo. Nos seus negócios, na sua casa, na sua faculdade, nas suas finanças, em todas as áreas isso serve e isso se aplica. O cristão fiel pode não ter tudo, mas com certeza não sente falta de nada. Pastor Walter Bastos esteve aqui com a gente há anos atrás e nos falou bastante de finanças também, um especialista nessa área. Esse conteúdo que vocês estão vendo é da apostila dele, Teologia e Finanças, ok? Olha lá, ó. Introdução à Teologia Bíblica e das Finanças, pastor Walter Bastos. Então, é um material que vocês podem buscar também, que fala muito sobre isso, princípios, ok? Que você pode aplicar nos seus negócios. Então, meditar na lei do Senhor, ok? Ter prazer na lei do Senhor, implica buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas, ó de novo todas aí, ó, todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas, aí a gente pode estar falando ali de beber, de comer, porque é o contexto do que está falando aqui esse texto, ok? De vestir.
Deus só acrescenta aquele que tem algo. Já temos muito em Jesus. Nós já temos muito em Jesus. Por que eu estou falando isso? Irmãos, não murmure. Não adianta murmurar, temos que agir e buscar conhecimento. Porque o homem que é bom diante dele dá sabedoria e conhecimento e alegria. Quem é bom aqui, que quer ficar bom perto de Deus, quer cumprir os seus mandamentos, quer cumprir a sua palavra? Amém? Se nós formos esse homem bom, olha o que acontece. Ele vai dar sabedoria e conhecimento e alegria para você administrar sua empresa, administrar seus negócios, fazer o melhor nos seus negócios, ter lucro nos seus negócios, na sua vida pessoal, sobrar dinheiro e ficar alegre. Porque dinheiro na conta é bom, né? Quem não gosta? Ih, vocês não gostam não. Se vocês não quiserem... Ó, eu já sei, porque eu mal cheguei aqui, o pessoal já estava falando, você vai fazer igual a Aislan? Você vai oferecer R$100 hoje? Eu falei, não, vou falar de custo. Aí o Aislan acostuma mal. Tá vendo, Aislan? O pessoal já estava aqui, se você falar igual a Aislan, eu já estou preparado aqui, já estou engatilhado. Eu falei, não vou falar igual a Aislan, né? Aí, Aislan, vamos lá? Então, vamos lá. Bom, o texto que a gente vai falar hoje rapidamente é o texto de Lucas 14, do 28 ao 30. Qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quem disse isso? Jesus. Jesus está usando uma terminologia contábil aqui, gente. Uma terminologia administrativa para exemplificar o que ele queria dizer para os discípulos dele. Por quê? Qual é o foco aqui desse texto? Ele queria falar sobre o custo de segui-lo. Existia um custo para seguir Jesus. As pessoas que queriam seguir Jesus, elas iam ter que pagar um custo. Ia ter que ter um custo, abrir mão de outras coisas, assim como nós. Quando nós queremos seguir a Jesus, nós temos um custo a pagar. E é uma escolha que nós fazemos. Só que a gente consegue extrair muitos conselhos administrativos daqui, de saber quanto que custa. Então, primeira coisa, vocês conhecem essa torre? Jesus fala lá de uma torre, não fala? Quem quiser construir uma torre. Vocês conhecem essa torre? É uma das torres mais famosas do mundo, não é? Quanto tempo vocês acham que ela demorou para ser construída? Chutem, pode chutar, eu também não sabia. 30 anos, o Rafael. 5, quem? 100 anos. Quem dá mais? 8. Realmente a gente não sabe quanto custa. Não vale jogar no Google. Ela foi construída em 2 anos, 2 meses e 5 dias. E olha só, ela foi iniciada em janeiro de 1887 e ela foi finalizada em 31 de março de 1889. Uma velocidade recorde considerando os recursos rudimentares daquela época. Por que eu estou mostrando essa torre? Porque, irmãos, Jesus está falando ali para a gente de muitas coisas naquele versículo. E as coisas que ele está falando ali, a gente vai resumir hoje nisso aqui, ó. O que essas duas imagens representam para vocês? Tempo é dinheiro? Dinheiro e tempo. As pessoas falam assim, ó, tempo é dinheiro. Não tem esse ditado aí? E realmente isso se aplica. Tempo é dinheiro. E a gente vai entender o porquê, tá? Quem já ouviu falar dessa palavrinha aqui, ó, os empresários aqui hoje? Quem já ouviu falar dessa palavrinha aqui, budget? Muitas pessoas aqui já ouviram falar. As empresas, quando falam para os gerentes, você tem que entregar o seu budget, dá até aquele frio na barriga.
O que eles estão querendo dizer para nós? Você precisa falar quanto custa. Você precisa falar para nós quanto que vai custar o seu próximo ano. Quanto que vai custar a sua operação. Quantos funcionários você vai ter. Quanto investimento você vai precisar para que a sua operação não trave. Você vai dar aumento para alguém? Espero que não. Mas se você for dar aumento, você tem que avisar que você vai dar aumento, para a gente se preparar e ver se tem dinheiro para dar aumento para essa pessoa. E quanto, principalmente, você vai dar de lucro para nós. Isso é o budget. E o budget nada mais é do que um orçamento. Que todos nós temos que ter. Todos nós. Seja você uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Então, PJ, PF não é prato feito, tá, gente? É pessoa física, tá? Uma vez eu estava assinando os documentos lá e um menininho falou, o que é PF aqui? Aí o outro do lado falou assim, é prato feito. Não, é pessoa física, tá bom? PJ, pessoa jurídica, eu sei que a maioria de vocês já sabem. Mas em resumo, é saber o orçamento. O que você ganha? O que você gasta com seus custos de despesas? Um menos o outro vai dar o seu resultado. Aí tem o imposto. E aí, o seu saldo. Esse saldo ele pode ficar vermelho ou ele pode ficar azul. Certo? E isso vai depender de como a gente administra as coisas. É só algo bem simples, conceitual, tá? E tem outra coisa que a gente não tem costume de administrar e fazer orçamento, que é o nosso tempo. Sem tempo, você não ganha dinheiro. Se você não tiver um orçamento de tempo, você não vai ganhar dinheiro. Já tinham ouvido falar disso? De dinheiro, todo mundo já tinha ouvido falar, né? E de tempo? Quase empastor ontem, falei, olha, estava ali na beirinha. E isso serve para todos, tanto pessoa jurídica, quanto pessoa física. Só que aí é diferente. É o tempo que você tem com você, menos o tempo que você tem com os outros. Vai ser o tempo com você, menos o tempo com o outro. Vai dar o seu resultado de tempo. Menos o tempo perdido. É igual ao tempo gasto com o que você valoriza. Quanto tempo nós temos gasto com os nossos negócios? Quanto tempo a gente tem gasto com Deus? Quanto tempo a gente tem gasto com os nossos filhos? Quanto tempo a gente tem gasto com as coisas que estão ao nosso redor? Isso é importante. Isso tem tudo a ver com prosperidade. Tudo a ver com prosperidade. E tudo a ver com administração. Tudo. Podemos seguir? Vocês estão comigo? Então tá bom. Tá dando para entender? Então beleza, vamos lá. Dinheiro. Estou olhando o tempo aqui. Novamente, uma comparação. O que essas duas pessoas têm em comum? Ambas ganham dinheiro. Ambas têm custos e despesas. Certo? Uma dica muito importante e é muito comum isso acontecer. Misturar as contas. Irmãos, se você tem seu negócio, se você é empresário, se você está querendo abrir seu negócio, não misture as contas. Não misture a conta da sua empresa com a sua conta particular. Não misture. Por quê? Porque depois dá um problema para você separar algumas contas, para você explicar para a Receita. Então, uma dica, não misture. Eu não vou conseguir me aprofundar em todos os pontos, mas são dicas que eu vou estar passando aqui para vocês que vocês podem cavucar. Hoje tem muita informação gratuita, com muito fácil acesso, tá bom? Como que uma pessoa jurídica, ela mede se ela está tendo resultado ou não? De várias formas, mas uma forma muito comum é um demonstrativo de resultado. Quantos aqui já ouviram falar de um DRE?
Muitas pessoas, muito bom. Um demonstrativo de resultado. Se você não tem ainda, eu sugiro você montar um do seu negócio. Não é um bicho de 7 cabeças, mas eu sugiro você montar um de uma forma bem simples e você peça ajuda para o seu contador, tá? Fluxo de caixa. Meu Deus, esse dá medo. Esse aqui é complicado, né? Então, e tem mais um, o balanço. O balanço ele vai exatamente fazer o que o nome dele diz. Ele vai fazer uma análise ali desse resultado que o DRE está falando que ele dá e o fluxo de caixa. Tem empresas que são muito rentáveis, só que não geram caixa. E isso é um problema, porque se não gera caixa, não tem dinheiro para pagar as contas. Se a empresa não gera caixa, ela não tem dinheiro para honrar seus compromissos. Se ela não tem dinheiro para honrar seus compromissos, ela não tem dinheiro para pagar os seus custos. E o custo é parte importante do seu ganho. Porque se você não tem custo para produzir algo, você não vai ter um bem para vender. Você não vai ter um bem para vender. Se você não tiver um custo para prestar um serviço, dificilmente esse serviço vai ser bem prestado. Custos, despesas. O seu contador ele pode te ajudar a classificar isso de uma forma organizada. O que é custo? O que é despesa? Porque cada negócio tem os seus custos e as suas despesas específicas, tem o seu processo de produção. Então, pode pedir ajuda para o seu contador. Já as pessoas físicas, mortais como nós, também temos que medir. E nós também temos fluxo de caixa. Inclusive, quem aqui não precisa levantar a mão? Não precisa levantar a mão, só pensa. Alguém aqui controla o fluxo de caixa através de uma planilha, do caderninho, de alguma forma? Se não, tem que começar a fazer. Pelo extrato do banco, tem que começar a fazer. Por quê? Eu estou gastando mais do que eu ganho? Na maioria das vezes, em 90%, sim. Sim. Isso tem solução? Sim. Como? É a primeira coisa que as pessoas falam. Ganhar mais. É isso mesmo. E gastar menos. Mas a primeira coisa que as pessoas falam, tem solução? Claro que tem, eu preciso de um aumento. Mas não está vendo quanto custa e com o que está gastando dinheiro. Então, irmãos, assim, Deus ele quer nos abençoar. Deus ele ama a nossa prosperidade. Deus ele quer nos ajudar, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente, olha, época de Páscoa, compra 10 ovos aí que não tem nada a ver com a Páscoa, mas compra 10 ovos aí, R$600. Não dá para comprar 10 ovos por R$600, é muito caro. É muito caro. Eu consigo pagar esse valor nos ovos? Olha, saiu aí, eu gostei daquele tênis, eu gosto muito de tênis, aquele tênis é uma bênção, olha só, passou aquele corredor fazendo a propaganda na televisão, e ele olha e faz assim ainda, dá uma piscadinha, nossa, aquele tênis é sensacional, eu quero aquele tênis, R$1.500, uma bagatela aquele tênis, quem quer comprar, e aquilo vai ali, ó, vai ali, até que você sai um dia do trabalho, numa sexta-feira de preferência, né? Sextou. Aí você vai lá, comprei 10 de 150. Aí na outra semana você, puxa, conta de telefone, R$200, e eu não tenho dinheiro para pagar, porque eu paguei o tênis. Estou dando um exemplo bem simples, e eu sei que essas coisas acontecem, ok? Eu sei que essas coisas acontecem tanto na empresa, quanto na vida pessoal. Mas nós temos que sempre olhar para esse lado também aqui, ó, as pessoas, orçamento. Se você não tem um orçamento, a gente vai disponibilizar uma planilha que eu uso, é bem simples, que é um fluxo de caixa aqui de 2 anos. Você coloca lá na coluninha lá, o que você gasta com as datas do mês, e aí ela vai te dar, ela vai falar para você, olha, nessa época do mês você vai ficar tanto negativo ou tanto positivo.
E se ficar negativo, ela vai ficar vermelhinha, mostrando para você ainda assim, ó, você vai ficar negativo. E ela vai te mostrar 3, 4, 5, 6 meses depois. Se você não mudar, você vai continuar negativo. E a sua conta vai continuar aumentando e ficar negativo, se você não agir. Mas eu creio que vocês vão agir. Porque Deus, Ele ama a prosperidade do seu servo. E Ele dá sabedoria ao homem bom. E vocês são pessoas boas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Amém? É possível. É fácil? Não. Não é. E outra coisa, a torre, ela é construída de um dia para o outro? Não. Não é, gente. Às vezes a gente acabou de lançar um produto, ou a gente acabou de ter um investimento novo, a gente fica ansioso querendo que esse investimento já se pague logo. Calma. Tem um tempo para as coisas acontecerem. Deus é o Deus do tempo. E as coisas vão acontecer. Amém? Bom, avançando mais um pouco aqui, dicas para os empresários. Preço de venda, markup divisor. Não sabe o que é isso? Dá uma perguntada para o seu contador. Como que você tem precificado o seu produto, o seu serviço? Crédito de PIS e COFINS sobre insumos. Você compra coisas para você colocar no seu estabelecimento e muitas dessas coisas fazem parte do seu produto ou do seu serviço. Você tem tomado crédito disso? Preço de venda, markup multiplicador. Só muda o conceito. Como você tem precificado? Às vezes para mim é mais fácil multiplicar, é mais fácil dividir. Pergunta para o seu contador. Crédito de ICMS sobre insumos ou sobre transporte. Vou dar um exemplo. Em empresas do meu segmento gastam muito com combustível. Então, o valor de crédito é altíssimo. Então, por exemplo, às vezes gastamos 2, 3, 4, 5, 6 milhões por mês só de diesel. Então vocês imaginam quando tem uma curva dessa de centavos de aumento do combustível, como o nosso cabelo fica. 100, né, cabelo? Vocês já estão vendo aqui, né? O pessoal ficou brincando, colocaram aquele flyer lá do culto e fizeram um Photoshop lá em Lê, porque você tem mais cabelo do que na realidade. Aí eu falei, é o marketing, entendeu? Mas, pergunte para o seu contador. Outra coisa importante, regime tributário. Lucro real, lucro presumido, o que é isso? Pergunta para o seu contador. Empresas jovens, geralmente, são abertas, não sabe se vai dar lucro ainda. Vou colocar no lucro presumido. O que você está querendo dizer com isso? De uma forma bem simples, eu estou presumindo que eu vou ter lucro. Aí você está falando para o governo assim, eu estou presumindo que eu vou ter um lucro de 2 milhões nesse ano. Você está presumindo isso? Que bom. Então você vai pagar imposto sobre eles. Só que aí quando a empresa é aberta, você não tem 2 milhões de lucro. Na verdade você nem tem lucro, você empatou no 0 a 0. E por que às vezes você não está tendo esse lucro? Porque você pode ter escolhido o regime tributário errado. E aí o dinheiro que era para vir para o teu bolso, não vem. E esse regime tributário você decide no começo do ano. Conversa com o seu contador, porque depois que você aceitou um regime, você vai ter que ir com ele o ano inteiro. Aí só no outro ano você vai poder trocar. Isso é muito importante. Para as pessoas físicas, para os jovens, para todos nós, né? Dicas, pergunte para uma pessoa de confiança experiente nessa área, pais, pastor, líder, né? O custo das coisas essenciais. O que é essencial para mim pode não ser para o Rafael, para o Aislan, para o pastor, para a pastora. Pergunte para alguém do seu convívio, alguém de confiança. O custo de bens, de materiais de casa, carro, escola. Porque hoje os jovens eles querem ter bastante coisa, mas eles não sabem quanto custa. Eles querem ter o iPhone, eles querem ter várias coisas, mas eles não sabem quanto custa. E o trabalho que dá para ter aquelas coisas. Então é importante eles já saberem quanto custa. E quando a gente não fala, a gente está negligenciando
uma coisa muito importante na vida dos jovens e dos nossos filhos. O custo dos estudos, sobre os impostos que precisamos pagar, sobre os desafios e conquistas. Aqui é um exemplo de uma precificação de serviço. Tá? Então, estou dando um exemplo aqui da minha área, por exemplo. Para eu alugar um veículo desse porte, eu tenho que calcular algumas coisas. Lavagem, combustível, pedágio, um monte de coisa. R$ 1.500. Só que para eu vender isso para alguém, eu vou ter que saber quanto que eu vou pagar de PIS e COFINS, quanto que é o ISS, porque eu vou ter que emitir uma nota de serviço, uma taxa administrativa, qual que é a minha margem de lucro desejado. E aí, deixa eu ver se funciona, eu vou ter o custo total da minha venda. Isso é um conceito de markup. Eu não vou entrar no detalhe, mas depois, se os irmãos quiserem conversar, a gente pode conversar. A mesma coisa serve para o produto. Quanto que está sobrando para mim de lucro? Ou não está sobrando para mim nada de lucro? Eu consigo saber quanto que está custando as coisas que eu estou vendendo? Eu estou considerando que eu pago imposto? Não estou considerando que eu pago imposto? Meu preço de venda está coerente com o que eu tenho de custo? Amém? Tudo bem? Um orçamento pessoal. A gente ensina muito aqui na igreja sobre dízimos e ofertas. Sempre, sempre, sempre. Tem um livro muito bom, do Luciano Subirá, Uma Questão de Honra. Vai falar muito desse assunto. Tá? Aqui é um modelo de orçamento pessoal ou familiar. Seu rendimento, que pode vir de salários, aluguéis, etc. Contribuição bíblica. Vai sobrar um saldo. Esse saldo, você tem as suas continhas aqui para pagar, tá vendo? E sempre é importante deixar um pouquinho de poupança. Pastor, não está sobrando nem isso, está menos não sei o quê. Irmãos, tem que ter uma ação, um pontapé inicial. O que passou, não volta mais, não dá para recuperar. Alguém consegue recuperar o tempo de ontem? A gente ouviu isso ontem aqui, não foi? Então não dá, a gente tem que continuar. E agora a gente vai falar de tempo rapidamente. Bom, naquele texto que a gente falou, Lucas 14, do 28 ao 30, Jesus ele usa uma terminologia e ele estava falando também de tempo. Você anda apressado ou ocupado? Ou as duas coisas? Jesus, ele era uma pessoa ocupada, sim ou não? Sim ou não? Sim, Jesus ele era ocupado, ele não era apressado. O apressado é aquela pessoa que faz assim, chega, acorda de manhã, vai correndo para o trabalho, faz o trabalho todo dia, faz um monte de coisa no trabalho, vai buscar o filho, chega no final do dia, não fiz nada. Alguém já sentiu essa sensação? De que você trabalhou o dia inteiro e parece que no final do dia você não foi produtivo? Então, é a diferença de ser apressado versus ocupado. Marcos 11:11. Jesus ele entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então Jesus ele chega, ele olha lá no templo, ele vê o que está acontecendo no templo, só que ele fala assim, vou para Betânia. Lá no versículo 15 de Marcos 11, Jesus ele volta depois, no outro dia, e aí Jesus ele vira a mesa, porque ele vê um monte de coisa errada. Só que ele não tinha visto no outro dia que ele chegou, um dia antes. Ele viu. Só que Jesus ele pensou o quê? Bom, prioridades, né? Dá para eu virar a mesa amanhã cedo. Né? Se eles estão fazendo errado até agora, amanhã eles vão fazer o que de novo? Errado. Eu vou virar a mesa amanhã cedo. Ele foi fazer o quê? Vou dormir, vou descansar, eu tenho que descansar. E às vezes a gente não está nem dormindo. Por quê? Porque a gente está apressado. Porque a gente não tem um orçamento de tempo. O que causa a nossa pressa é a nossa incapacidade de calcular o custo do nosso tempo. Isso é o que causa a nossa pressa. Porque a gente não tem como calcular o custo do nosso tempo.
Reserve tempo para as coisas que você valoriza. Remindo o tempo por quantos dias são maus. Eu não preciso falar para vocês que os dias são maus. Vocês sabem que os dias são maus. E nós precisamos remir o nosso tempo. Com um orçamento financeiro, assim como um orçamento financeiro onde cada real tem que ter seu nome, no orçamento de tempo cada minuto tem que ter seu nome. Pastor, eu tenho que orçar cada minuto do meu tempo? Não, irmãos, não estou dizendo isso. Mas o seu tempo tem que ter nome. Você tem que ter prioridades no seu tempo, porque se o seu tempo não tiver nome, possivelmente sua conta financeira talvez não tenha dinheiro. Porque você está investindo tempo na coisa errada. Amém? Estão entendendo? Estou acabando já, tá? Um orçamento não limita a sua liberdade. Ele te dá a liberdade de gastar dinheiro com o que valoriza. Com o tempo, é assim também. Quando a gente tem um orçamento, a primeira coisa que a gente vai falar para as pessoas para fazer um orçamento, as pessoas, não, isso não funciona, eu não vou ficar controlando essas coisinhas, ficar controlando conta de água, conta de luz, conta não sei o quê. Para que ficar controlando isso? Precisa. E com o seu tempo também, porque senão vai ter uma hora que não vai ter tempo. E não tem como voltar atrás para recuperar. O dinheiro ainda você consegue recuperar, mas você vai precisar do tempo para recuperar o dinheiro. Se você não tiver o tempo, você não recupera o dinheiro. Ou não consegue nem ganhar o dinheiro. É preciso nós termos um orçamento de tempo. Então, aqui vai algumas dicas para você fazer um orçamento de tempo, caso você não faça ainda um orçamento de tempo. Primeira prática, crie um orçamento de tempo. Dicas. Crie uma rotina, tá? Uma rotina, ela preserva energia durante o tempo, ou seja, você consegue ter um orçamento de energia. A rotina certa nos dá desconto de energia, ou seja, se eu estou fazendo a coisa certa no tempo certo, eu vou ter uma economia de energia, eu posso dar desconto em outras coisas de energia. Assim como o dinheiro, se você está investindo o seu dinheiro no lugar certo, vai sobrar dinheiro, e você pode abençoar a vida de outras pessoas também, com esse dinheiro que sobrou. Se possível, não negocie as suas 8 horas de sono. Não negocie. Tá? Um plano de como você pode gastar seu tempo durante o dia. Ok? Olha aqui, ó. É um modelo. Então, tempo com a palavra. Você tem que ter tempo com a palavra durante o seu orçamento do dia. Se você não tem tido tempo com a palavra, seu orçamento de tempo não está bem feito. Tempo com a palavra. Reserve ali, 1 hora. Depois, rotina da manhã, levar as crianças, etc, etc. Bloco de trabalho focado número 1. Pela manhã, a maioria das pessoas, 90% das pessoas, ok? Os primeiros 90 minutos da manhã são os mais produtivos. Se concentra, foca naquele assunto importante que você precisa resolver e foca. Fecha a agenda e gente, não estou para ninguém. Mas eu não consigo. Consegue? Claro que consegue, é disciplina. Aí você dá uma pausa, ninguém é de aço. Depois, bloco de trabalho focado número 2. Esse bloco de trabalho focado número 2, a sua produtividade ela já vai diminuir. Já não vai ser tão intensa quanto o primeiro. Mas você tem que ter esse bloco. Você pausa de novo. Né? Você tem que almoçar, né? Quem gosta de almoçar aqui? Amém? Bom, mais um bloco de trabalho. Esse ainda vai ser menos produtivo do que o primeiro e que o segundo. Por quê? Porque você acabou de almoçar. E também porque o seu cérebro, ele já vai estar cansado. E o tempo de concentração dele já vai diminuir assim consideravelmente. Ou seja, depois desses 90 minutos aqui do segundo bloco, possivelmente a hora extra que você está fazendo, você não vai estar produzindo nada. Você só vai estar perdendo tempo. Não é eu que estou falando, existem estudos, tá, que falam disso. Depois eu vou dar a fonte para vocês.
Que eu estou passando aqui apenas as dicas para vocês, tá? Pausa 3, checar mensagens, tempo superficial, favores a amigos, ajuda a outros. Tem uma parte do dia que você chega ali e você fala assim, bom, eu vou pegar essa 1 hora do meu dia, 1h30, que aí eu vou ver o e-mail que o Brandon me passou, aí eu vou ver aquela ligação lá, ou o e-mail que o Wagner me passou para fazer aquele favor para ele. Você tem tempo para isso também, só que você tem que se organizar. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mandei mensagem para o Leandro, 8 horas da manhã, ele não respondeu o dia inteiro. De manhã, sem chance. Não é que o Leandro é ruim, que o Leandro não sei o que, não, mas tem que estar organizado. E aí você entra na sua rotina noturna. Exemplos, tá? Rapidinho. Segunda prática, você ajusta seu orçamento de tempo, ou seja, você substitui todo esse monte de coisa genérica por compromisso de verdade. O que você vai ter que fazer? Ore a Deus, para que Ele te dê sabedoria para escolher as coisas certas. Ele vai te dar sabedoria. Quando nós pedimos para Deus sabedoria, Ele dá. A Bíblia diz isso. Tome uma ação. Não adianta você orar e você não tomar uma ação. Não vai adiantar nada. Aqui é uma matriz, que é a matriz de Eisenhower. O que é isso? É uma matriz que te ajuda a decidir o que é urgente e importante. Você vai fazer agora o que é urgente e importante. O que é importante, mas não é urgente, você programa. É urgente, mas não é importante, você delega. Não é importante nem urgente, você elimina. É a melhor matriz para medir isso, tá? E aí você vai substituindo os blocos do seu dia. E aí você vai encaixando e você monta a sua agenda do dia. Esse é o seu orçamento de tempo. Essa aqui é a minha agenda de hoje. Parte da manhã. Parte da tarde. Quanto custa estar aqui? Quanto custa a gente chegar até um lugar? Quanto custa a gente ter o nosso negócio? Quanto custa eu querer ganhar igual a gente viu lá no começo? Por isso que é importante, irmãos, a gente buscar essas informações. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Para proteger o seu orçamento de tempo. Quem aqui já se endividou algumas vezes por não saber dizer não? Exemplo. Vamos jantar lá naquele lugar, tá, não sei o que lá, mas você não tem dinheiro, você ficou com medo de dizer não e você se endividou. Vamos naquele passeio, tal, você sabe que sua conta está difícil, mas você ficou com vergonha de dizer não e você se endividou mais ainda. Não tenha vergonha de dizer não. Tá? Para eliminar a pressa, e agora eu já estou quase com pressa, aqui que eu já estou no horário. Tem algumas dicas aqui que depois eu posso passar para vocês. Mais ou menos assim. Então, se algo não for extraordinário, eu tenho que dizer não para tudo? Não, não é isso. Você não tem que dizer não para tudo. Por quê? Porque essa atitude de dizer não, ela é egoísta. E não é isso que Jesus nos ensina. Jesus, ele mostra lá em Mateus 14, do 1 ao 12. É o episódio que João Batista morre. Jesus, ele recebe a notícia, a Bíblia diz que ele, no versículo 13, que ele pega um barco e ele quer se retirar. Para ficar sozinho, é compreensível. Só que tinha uma multidão atrás de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele vendo aquela multidão, ele teve compaixão dela. E ele ajudou. Então quer dizer que eu tenho que dizer não para tudo? Não, não é assim. Tem alguns conceitos no mundo que não se aplicam para nós. Mas nós temos que saber dizer não. Tá bom? Aqui foi o exemplo que eu dei. E ele teve compaixão. Outra dica, redimindo o seu tempo, Jordan Raynor, é cristão. Aonde você encontra ele? Na Pilgrim. Pilgrim é um aplicativo de livros cristãos, gratuito. Você pode até fazer uma assinatura para ter mais conteúdos e você pode ter informações de relevância. É muita informação para falar, queridos, então por isso que é muita coisa. Qual é o mais importante? Que nós não devemos esquecer que Jesus, ele sabe qual é o custo.
E nós temos que saber qual é o custo das coisas. Quanto custa? São várias dicas aqui, depois eu posso mandar o material para vocês, não tem problema. Você deixa lá o seu e-mail, a gente manda para vocês. Mas o importante é saber que Jesus, Ele ama a sua prosperidade. E ama você também. E ninguém melhor do que Ele para saber quanto custa. Ninguém melhor do que Ele. Então, se você tem seu negócio, você quer saber o custo das coisas, é importante pesquisar, mas pesquisar no lugar certo. E o lugar certo é a palavra de Deus. Amém? Curvem suas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para administrar as nossas finanças, o custo delas, para que nós possamos entender. Às vezes é um assunto complexo, é um assunto denso, é um assunto às vezes que nós pensamos que é chato, mas o Senhor pode nos ajudar, ó Deus. Na Tua palavra diz que o Senhor ama a prosperidade do Teu servo. O Senhor, ó Pai, pagou um alto preço por nós naquela cruz. Pai, que nós possamos aprender a administrar mais o nosso dinheiro e o nosso tempo. E principalmente o nosso tempo, porque se nós não tivermos tempo, não temos como ter mais nada. E nós sabemos que o tempo é do Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos empresários de sucesso, a sermos pessoas que principalmente estão aqui para servir, para abençoar a vida de outras pessoas, e para que as pessoas possam ver que quando Deus está à frente, Ele é um Deus de promessa, que cumpre as suas promessas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Obrigado por vocês terem investido o tempo de vocês nessa noite. Espero que tenha agregado para a vida de vocês. Deus abençoe e vão na paz.